Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, eu vou fazer uma comparação meio absurda, mas ela vai retratar muito bem como andam as relações internacionais entre países nas últimas décadas, especialmente a partir desse século. Bom, se vocês já investiram algum tempo observando uma creche, uma escola maternal, como as crianças se comportam e como deixam as professoras malucas, vocês vão ver que no momento em que uma criança para de fazer pirraça, é sinal para outra começar. E as educadoras ficam o dia inteiro administrando pirraça de um ou de outro, e não acaba até quando os pais pegam as crianças na escola, elas estão cansadas, não podem mais fazer pirraça em casa e vão dormir para se preparar para as novas encrencas do dia seguinte. E agora vamos ver a política global. Durante quase todo esse 2021, a principal vedete das provocações contra os coleguinhas, sem dúvida nenhuma, foi o Xi Jinping, o presidente todo-poderoso da China. Mas vamos admitir que nas últimas semanas, depois de uma conversa não muito agradável com os norte-americanos, onde eles estão fazendo boicotes, tipo, não vou levar minha representação para as Olimpíadas de Inverno, mas ele está um pouco mais quietinho nas suas intenções de expansão territorial. Então ele se acalmou, que nem na creche, e aí um novo birrento assumiu a posição de protagonista. Eu estou falando dele, sim, o Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Nos últimos dias tem chegado cada vez mais notícias de que o exército russo está concentrando tropas, centenas de milhares de soldados na fronteira com a Ucrânia para preparar uma presumível invasão no início do ano que vem. Ao mesmo tempo, os ucranianos estão preparando suas defesas, dizendo: não, não é só daqui que vai ter mortos, vocês vão levar seus soldados em caixões. Aquela conversa toda de moleque quando está prestes a brigar, mas acaba não brigando. Mas agora falando sério, é molecagem? É. Mas vamos entender melhor um pouco essa molecagem no contexto mundial. Começando pela Rússia. O país, que é o maior do mundo, ele já conta com alguns vários séculos de vida. E desde a época dos czares, que eram os reis de lá, que foram depostos pela Revolução Russa no início do século XX, eles já mantinham uma tradição de usar os países na sua fronteira como uma barreira contra a ocidentalização. Quais são os países importantes nessa barreira? Bielorrússia e Ucrânia. No período da Guerra Fria, com a União Soviética, isso foi até ampliado, agregando nas fronteiras as repúblicas bálticas, que é a Letônia, Estônia e Lituânia, além da Polônia e estados da Europa Central que ficaram sob a influência soviética em oposição à Europa Ocidental. E dentro daquela dinâmica de hostilização verbal, nada ou muito pouco de grave aconteceu historicamente. Talvez a maior ameaça foi lá no início dos anos 60, a questão dos mísseis em Cuba, que diplomaticamente acabou sendo resolvida. Nos anos 90, nós temos o desmantelamento da União Soviética, e na primeira década desse século, a Rússia, que era o país central dessa união de repúblicas, estava economicamente devastada pela transição de um modelo socialista para o capitalismo. E foi bem no meio desse ambiente caótico, de um país, de uma população buscando uma nova identidade, que assumiu Vladimir Putin. E a motivação dele era resgatar o orgulho russo, seja o orgulho dos czares, seja o orgulho dos históricos secretários gerais do Partido Comunista Soviético. Ele encarnou esse personagem. Mas não adianta só um estadista bater no peito e dizer: não, eu sou fortão agora. Ele tem a obrigação de demonstrar que a força dele é para valer. E como é que estava a Rússia nesse contexto quando ele assume? As repúblicas bálticas estavam independentes e fortemente aliadas à União Europeia. Mas aquela região que faz fronteira toda com a Rússia não é uma grande ameaça, porque são países pequenos
E a fronteira desses países do outro lado é com o Mar Báltico, então não há possibilidade de um ataque direto. Por outro lado, a Polônia também estava numa situação de realinhamento estratégico, mas, igualmente nesse caso, não seria uma ameaça direta ao território russo. Qual é então o centro das preocupações e zelo de quintal estratégico para os russos? Exatamente a Ucrânia e a Bielorrússia, que fazem fronteira de terra com os países europeus vinculados à OTAN, vinculados à União Europeia, enfim, vinculado a um outro conceito de modo de vida. Então, o grande desafio do Putin para manter o que nós vamos chamar aí de segurança russa é simplesmente fazer com que Ucrânia e Bielorrússia continuem sob a sua esfera de influência. Mas e daí, na década passada, aconteceu que a oposição venceu as eleições na Ucrânia com a bandeira de ocidentalizar o país, se vincular à OTAN e à União Europeia. 4 ou 5 dias depois de consolidado esse resultado eleitoral, vamos lembrar, aí sim a Rússia invadiu a Crimeia, que, vamos falar a verdade, originalmente era um território seu, tomou de volta então, mas deixou claro, foi uma mensagem clara, olha, não se assanhem demais em virar as costas para a gente, porque senão a gente entra aí. E agora vamos deixar claro como é que é a posição do Putin. Internamente, na Rússia, o poder dele certamente depende de demonstrar força, a força do antigo império dos czares no exterior, sustentando a herança daquele semblante de glória guerreira daquele país. Então, o país ainda tem dificuldades econômicas fortes internamente em retomar um desenvolvimento mais efetivo, vive muito ainda em função de petróleo, gás natural e indústria bélica. E se ele chega e entrega a Ucrânia de bandeja, vamos falar assim, abre mão da sua influência sobre aquele país, ele vai estar se mostrando fraco para a população e o poder dele, em pouco tempo, está deteriorado, acabou. Pelo lado ucraniano, o que nós temos que entender? O atual governo, ele segue a bandeira de ocidentalização ucraniana, especialmente da liberdade diante de uma histórica dominação russa. Essa dominação vem há séculos e, pela primeira vez, a Ucrânia, nesse século XXI, está tendo aquela experiência de ser um país de verdade. E eles não querem abrir mão disso. Tá, mas a Europa Ocidental não vai se aliar à Ucrânia em troca de nada. O que a Ucrânia pode oferecer para a Europa Ocidental? Para a OTAN e para a União Europeia se meter nessa muvuca toda? Bom, o país é um grande celeiro global. Produz muito cereal, muita comida, além de ter como herança ainda dos tempos soviéticos muito conhecimento científico em várias disciplinas, na matemática, na física, na química, ou seja, é um país também intensivo em conhecimento. Pelo lado da OTAN, que nós vamos colocar a Europa Ocidental mais Estados Unidos e novos aliados como Polônia, por exemplo, o interesse na Ucrânia é na fonte de conhecimento e na fonte alimentar. Além, é claro, de ser também um ponto de desestabilização interna dos inimigos russos, porque depois que o Putin assumiu, a velha inimizade da cortina de ferro voltou a acontecer, como aconteceu no século XIX, século XVIII e XVII. Sempre houve essa rivalidade. Então, acenos amigáveis à Ucrânia seria uma maneira de, sim, desestabilizar o Putin. Além do que esse bloco ocidental tem um compromisso ético com a democracia. E a Ucrânia sabe jogar com isso. Simplesmente, se eles virarem as costas para a Ucrânia e disserem, olha, vocês que se virem, não é da minha conta, fica lá com o Putin ou quebra o pau com ele, se eles fizerem isso, eles vão estar abrindo mão de
fortes princípios morais que norteiam a civilização ocidental. Democracia, liberdade, etc, etc. Então, gente, nós estamos com um impasse. O lado 1, a Rússia, tem que manter o seu status dominador, pelo menos internamente para a população. O lado 2, a própria Ucrânia, seus líderes têm que fazer valer a vontade popular e buscar uma efetiva independência do país, o que significa se livrar da esfera da influência russa. E no terceiro ponto temos a OTAN, o mundo ocidental, querendo sustentar o seu discurso, que é uma questão estratégica fundamental para manter esses países mais ou menos unidos. Então, será que vai ter guerra lá? Olha, eu me arrisco a dizer que provavelmente não. Essa é uma coisa simples. Vamos voltar nos moleques de novo. Por acaso uma criança briga com a outra quando sabe que aquela outra é mais forte e vai ganhar briga? Nada disso. Mesmo quando não há clareza na relação de forças, não sabe quem é mais forte e quem é mais fraco, essa briga tende a não acontecer. A não ser em momentos de muita adrenalina. Mas muita adrenalina não faz parte de 99,9% da história das relações internacionais. Eu estou dizendo com isso que a diplomacia deve estar cuidando desses impasses até esse momento e preparando o desenrolar mais ou menos pacífico para essa novela. O que dá para imaginar? A Ucrânia, ela vai continuar rangendo os dentes para a Rússia, assim como a Rússia para a Ucrânia, mas vai assumir uma postura mais moderada ou mais comedida nesse processo de aproximação com a União Europeia e com a OTAN. Por outro lado, a Rússia, aos poucos, vai desmobilizando suas tropas, mas vai continuar durante algum tempo ameaçando. A Europa fica quietinha e a tensão, entre aspas, vai continuar até o ponto em que ela fique tão monótona que as pessoas se esqueçam desse assunto e aí acabou o problema, pelo menos por algum tempo. Mas a questão é a seguinte, eu falei que 99,9% da história se resolveu assim, pelo menos da história recente. E esse 0,01%, o que ele é? Esse 1/1000 de chance simplesmente significa a possibilidade de existir algum maluco que desobedeça toda essa estratégia, clique no botãozinho e provoque um desastre que não dá para voltar atrás. Aí ainda não diria guerra total, não. Aí vai ter uma agressão ou outra, vão tentar contemporizar novamente, mas fica mais difícil. Então, pessoal, nesse final de 2021 nós podemos ver um clima global sim tenso, mas nada sem uma solução razoável. A minha confiança e, claro, também a minha torcida é para que esse assunto seja resolvido nos bastidores diplomáticos, onde muita bagunça a gente nem fica sabendo. Gente, por hoje era isso. Se vocês gostaram do conteúdo do Fora de Curva de hoje, por favor, botão no like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.